Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e hoje eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar que minha tese, eu chamo de minha porque eu venho a defendendo por muito tempo, porque sou um contador, sou um expert em contabilidade, não sou um contador, sou um expert em contabilidade e entendo perfeitamente a teoria da partida dobrada. E com isso, eu percebo claramente que a política de juros altos não afeta a inflação. A política de juros ela não afeta a inflação. Mais ainda altos, não afeta de maneira alguma a inflação. Mas ela destrói a economia, provoca desemprego, provoca recessão, provoca um crescimento muito pequeno. Tudo isso ela faz, ela é uma destruição à política de juros altos. Em qualquer época, você pode olhar, a história dessa política sempre ela termina assim. E hoje eu tenho a oportunidade de confrontá-la com o que está acontecendo nos Estados Unidos e mostrar por que ela não afeta a inflação, a política de juros altos. Claramente, cabalmente, tá certo? Bom, então eu vou fazer uma primeira coisa que você precisa entender, nós precisamos entender, é que se continuarmos com juros altos, o Brasil nunca crescerá. Olha a história do Brasil. O Brasil está dentro de 50. Não, tem uns 50 anos que o Brasil não cresce. O Brasil não cresce ou cresce muito pouco. O país tem os impulsos que o Brasil tem. O tamanho territorial que ele tem, a população que ele tem, e cresce 0,1, 0,2, 1,5%, 2%, 2,5%, é um absurdo você imaginar isso. Então, isso não é crescimento. Isso é um atraso, porque os países desenvolvidos, os países ricos, crescem mais do que isso. Então, isso significa que o Brasil vai ficar cada vez mais distante desses países. E uma das causas de que o Brasil não cresce é exatamente a política de juros altos empregada pelo Brasil praticamente em todas as épocas. Vamos começar aqui, olha só. Eu leio aqui. A economia global vai desacelerar pelo terceiro ano consecutivo em 2024. Agora, por que ela vai desacelerar pelo terceiro ano consecutivo? Porque ela está pressionada pelas taxas de juros elevadas. A inflação foi colocada alta para reduzir a inflação. E o que está acontecendo? A inflação está sendo persistente, não cai. E existe uma forte retração do comércio e menor crescimento econômico da China, aponta o Banco Mundial. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, a taxa de juros altos, ela não incomoda a inflação, mas estraga com a economia. Olha o que está acontecendo. A inflação continua persistente, tem forte retração do comércio, em todo lugar, não é só na China não. E menor crescimento existe nos países. Tá certo? Bom, se nós prestarmos atenção, a política de juros básica excessivamente alta, como é a que o Brasil tem aplicado em décadas, não tem efeito moderador sobre a inflação, mas agrava o desequilíbrio das contas públicas e inviabiliza o investimento privado. Vamos ver? Eu acho que começa com Paulo Guedes, lá em 2021, ele começa a aumentar a taxa de juros para combater a inflação. E vai aumentando a taxa de juros constantemente. E essa taxa de juros, que era de 2%, chega a 13,75% em 23, em agosto de 23. E ali estaciona por algum tempo, como nós vamos ver. E o que acontece? A taxa da inflação, ela que subiu, acompanhava o aumento da taxa de juros, chega a 10,6%. E depois cai para quanto? Para 5, 6 e fica ali. E a taxa de juros lá permanecendo em 13,75%. O que é que isso acontece? A taxa de juros real do Brasil, 13,75 contra 6, é uma estupidez, 7% ao ano. É uma estupidez. E isso não faz com que a taxa de juros, a taxa da inflação caia. A inflação continua persistente. Tá
tá certo? Fica ali no 5,5, 6. Aí vai, quanto tempo? Parece quase um ano a taxa permaneceu em 13,75, provocando uma despesa estúpida. Uma despesa estúpida, uma despesa de juros financeiros muito estúpida, porque é aproximadamente 900 bilhões de reais no ano de 2023. No ano anterior foi 600 e tantos bilhões. É um negócio assombroso. Agora, mais assombroso ainda é quando você pensa o que acontece com essas despesas. Olha, é a despesa essa despesa de juros cobrada sobre a dívida pública brasileira. A quem pertence a dívida pública brasileira? A todos os brasileiros. Então, quem paga esses 900 bilhões são todos os brasileiros. E quem ganha esses 900 bilhões são os rentistas e os banqueiros. Olha, isso é uma transferência de renda ignóbil, inominável, medieval, transformando o brasileiro cada vez mais pobres e outros cada vez mais ricos. E isso não leva ao crescimento econômico normal da economia. Não é assim que se desenvolve uma nação, que desenvolve uma população. Não é desta maneira, favorecendo as pessoas mais endinheiradas e prejudicando aquelas menos endinheiradas. Outra coisa, o sistema foi montado dessa maneira. É o sistema financeiro. Da maneira que o sistema financeiro foi desenhado e é utilizado hoje, e funciona hoje, ele favorece os ricos, favorece os banqueiros, favorece os rentistas, retira dinheiro dos pobres para dar aos rentistas, aos banqueiros, etc. Esse é o desenho do banco. E isso é internacional, não é só no Brasil, não, é internacional. No desenho do sistema financeiro, hoje nós temos o Banco Central, que é responsável por controlar a inflação, mas o Banco Central também é responsável por ser o emprestador de última instância. Ou seja, toda vez que um banco não quebra, tem dificuldade, o Banco Central tem a responsabilidade, como emprestador de última instância, de socorrer o banco. Isso é o que acontece. Então, se nós olharmos e analisarmos bem, a inflação é promovida pelo Banco Central, porque o Banco Central não controla o crédito privado, e o crédito privado acelera em crescimentos, provocando inflação, e o sistema bancário ganhando em cima disso. Até o ponto que na imprensa começa a surgir, fica grande, começa a haver uma certa preocupação com isso. Tá certo? Isso é o Banco Central fazendo com que a inflação beneficie o sistema financeiro privado. Muito bem, atingir um determinado nível, como foi o que aconteceu, o que fazer para combater a inflação? Veja só que os banqueiros e os rentistas já ganharam com isso, provocaram a inflação. Porque ao oferecer crédito, oferece crédito cobrando altas taxas de juros. Então, como vamos combater a inflação? Com taxa de juros. Quem é que bota a taxa? O Banco Central, que diz, que controla a taxa de juros, é o Banco Central. Então, a taxa de juros vai ser tanto. E ali significa o quê? Quem é que recebe essa taxa de juros? São os rentistas, são os banqueiros. Então eles ganham duas vezes na subida da taxa da inflação e no combate à inflação. Isso é totalmente injusto. Agora, como está o Brasil? O que o Brasil ainda está numa situação de taxa de 11,25, me parece, agora, e a inflação está em torno de 5%? Não sai disso? De 5% não sai disso? Tá certo? Significa que essa política não dá certo, nunca deu certo, toda vez tem problema, porque sempre deixa a economia quebrada, sempre deixa desemprego, sempre deixa, às vezes, recessão,
sempre em função dessa taxa de juros. Basta ver que a teoria quantitativa da moeda, que prevaleceu por 10 décadas, nunca acertou, sempre acaba a política controlada daquela maneira, obedecendo aos ditames dos economistas que aprovam a TQM, uma situação terrível, sempre ao final é caos econômico e sempre procurando colocar taxa de juros no combate à inflação. Muito bem, pessoal. Então nós vimos que com a taxa de juros muito alta, é um problema fiscal. Como controlar o déficit fiscal se você tem uma taxa de juros muito alta financeira? A taxa de juros cobrada pela dívida é muito alta. E onde vai parar esse juros? Vai parar no orçamento fiscal. E no orçamento fiscal vai acontecer, vai aumentar o déficit público. Então, orçamento fiscal e financeiro deviam ser, aliás, são complementares. Um influencia o outro. Tá certo? Muito bem. Agora vamos ver a minha tese de que por que a taxa de juros não afeta, a taxa de juros alta não afeta a economia, não afeta a inflação. Só depois que ela quebra as empresas, que a economia começa a declinar e às vezes entrar em recessão, é que ela vai domar a inflação. Veja, os Estados Unidos está no ponto ideal a situação atual dos Estados Unidos. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos está com uma taxa de 5,25 a 5,5 há muito tempo. E essa é a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Para quê? Para combater a inflação dos Estados Unidos. E o que está acontecendo até agora? Está acontecendo que a taxa da inflação está resistente. Está resistente por quê? Porque a economia está mais resistente ainda, a economia está crescendo. E quando a economia cresce, puxa a inflação. E aí? É aí que você percebe. Se a taxa de juros combatesse a inflação, né, ela poderia estar combatendo a inflação agora, a inflação estivesse em queda e o crescimento econômico fosse sozinho. Não. O crescimento econômico está indo, a inflação está indo e os juros continuam altos. O que ele continua fazendo? Continua levando ao aumento da dívida pública dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Então nós podemos enxergar nos Estados Unidos que enquanto a economia não ceder, não haverá redução da inflação. E é o que está acontecendo. A economia não está cedendo. Os Estados Unidos está pensando que vai ceder ali, que vai ceder, e que ele vai começar a baixar a taxa de juros. Não baixa. Por quê? Porque a economia continua crescendo. Então, a taxa de juros só funciona em cima das empresas, para dificultar o crescimento das empresas, para quebrar o crescimento das empresas, para desempregar, para fazer um ritmo de crescimento menor, para então dominar a inflação. Então, juros altos não afetam a inflação. E não é o objetivo. O objetivo dos juros altos é reduzir o crescimento das empresas, é reduzir a lucratividade das empresas, é diminuir o crescimento econômico. É esse o objetivo dos juros altos, não de inflação. Está claro isso? Eu acho que está claro. Até a próxima. Obrigado. Que homem. Que macho.